Bom, eu quero começar com vocês com um tipo de motivação das aplicações de funções trigonométricas, porque eu acho que vocês podem levar isso para a sala, talvez vocês já até levem para a sala de aula de vocês, que mostra, eu vou trazer duas aplicações, tem inúmeras aplicações, tá? Em várias áreas da matemática, tem na matemática elementar e na matemática superior, matemática avançada, e, e eu vou pincelando algumas dessas aplicações ao longo da aula também, tá? Uma porque dizer sobre as aplicações mostra para quem está nos ouvindo a importância daquela teoria, né? E outra porque eu também eu gosto. Eu gosto bastante de ver a coisa abstrata sendo, de fato, usada como para resolver problemas naturais, né? Problemas da nossa realidade, problemas práticos. Tá? Então, eu começo com uma aplicação há pouco tempo atrás, há pouco tempo, só 3 séculos aí no terceiro século antes de Cristo, né, aproximadamente 275 anos aí antes de Cristo. Na verdade, foi quando o Eratóstenes nasceu, né, o grego Eratóstenes nasceu aproximadamente em 275 antes de Cristo, né, nesse ano. Então, muitos e muitos anos aí, né, atrás e ele já sabia, ou seja, há milhares de anos, os gregos já sabiam que a Terra era redonda, esférica, um geóide, mais especificamente hoje, como nós chamamos, mas a Terra é esférica, tá? E eles sabiam desde aquela época. Então, hoje aí os famosos terraplanistas, né, que surgiram aí do nada, não sei se surgiram do nada, mas aumentaram aí o seu número consideravelmente nos últimos anos. Tem até evento que defende que a Terra seja plana, né? E é um experimento extremamente simples que a gente mesmo, né, com um pouco de organização a gente conseguiria fazer, tá? Para a gente, pelo menos, conjecturar, né, que a Terra plana não é, né? Que a Terra não seja plana, mas conjecturar que ela seja esférica, tá? E além de conjecturar que é esférica, assim, estimar o seu raio. Então, Eratóstenes ele fez o seguinte na Grécia antiga, ele, aí eu li algumas coisas em alguns artigos na internet, eles confundem Alexandria com Siena, né? Às vezes estava em Siena, aqui seria o Siena, sabe? A cidade de Siena, e aqui seria Alexandria. Mas isso não importa, né? O que importa é o fenômeno em si, é como que ele de forma genial, compreendeu que a Terra de fato é esférica. Ele percebeu o seguinte: ele percebeu que ele estava aqui em Alexandria, aqui é Eratóstenes, ele percebeu que aqui em Alexandria, esses raios, deixa eu trocar a cor aqui, vou colocar uma cor mais viva. Pronto. Os raios solares aqui em Alexandria, eles vinham, né, estava chamado hoje de apino, né, o Sol está apino, que não faz sombra um edifício aqui, por exemplo, não faz sombra nas suas laterais, né? Então, quando o Sol está a pino, tipo meio-dia, né? E numa cidade próxima, relativamente próxima, em Siena, nesse mesmo horário, né, tinha um monumento aqui que a luz solar, os raios solares incidiam sobre ele, formando uma sombra aqui embaixo. Tá? Vocês estão conseguindo ver aí, né? Formando uma sombra aqui. Então aqui não tinha sombra, o sol estava a pino numa cidade de Alexandria, e aqui no mesmo horário, esses mesmos raios solares, né? Como o Sol está bem distante da Terra, a gente pode considerar que esses raios eles vêm de forma paralela sobre a Terra. Esses raios solares incidiam aqui sobre um edifício sobre um ângulo de 7,2 graus. Isso eles conseguiam medir na época. Então, essa sombra aí embaixo, você tem essa distância, você tem o tamanho desse, não sei se era monumento, um, uma estátua, algo do tipo, mas era algo que ele conseguia fazer essa medição, sabia precisamente que ângulo era esse formado pelos raios do Sol
que incidiam sobre esse monumento, tá? Esse objeto aqui, com o objeto. Então, esse ângulo aqui era possível ser medido, tá? E o ângulo media 7,2 graus, tá bom? E era conhecido também que a distância entre a cidade de Alexandria com a cidade de Siena era de 800 quilômetros. Então, nós temos duas informações, né? Aqui não tem sombra, os mesmos raios que incidiam aqui nesse objeto, incidiam também sobre esse objeto, que distava 800 quilômetros daquele, tá? Só que aqui não estava a pino o Sol. Os raios não batiam nessa direção e sentido aqui, né? Tá? Por outro lado, eles formavam um ângulo de 7,2 graus com esse objeto. Aí o que ocorreu? Ocorreu que uma geometria simples e básica de ensino médio, a gente consegue fazer esse desenho aqui. Tá? Eu até deixei aqui para eu arrastar para vocês. Ó. Aqui está o edifício em Siena. Ó, esse aqui é o edifício em Siena. Aqui é Alexandria. Tá? 800 quilômetros de uma cidade a outra. Aqui são os raios incidindo nos dois objetos aí. E esse ângulo aqui de 7,2 graus, ele é possível ser medido na época. E com geometria básica, né, como eu vou arrastar aqui para vocês enxergarem, tá? O que de fato eu estou fazendo. Ó. Primeiro eu vou colocar aqui uma linha pontilhada na mesma direção que essa daqui, tá? Só para mostrar para vocês por que esses dois ângulos são iguais. Vou fazer o seguinte, ó. Fiquem olhando sempre para esse ângulo aqui, mesmo que eu mexa, tá? Eu vou mexer, ó. Aí você vai olhar para esse ângulo aqui, ó. Essa abertura aqui, tá? Então eu venho, mexo, aí eu olho para essa abertura, tudo bem? Venha olhando para essa abertura, ó. Ela é exatamente, né, os raios são exatamente paralelos, tá? Os raios solares que incidem sobre Alexandria são os mesmos raios que incidem lá em Siena. Mesmo nesse sentido, tá? De paralelismo, tá bom? Por conta da distância do Sol em relação à Terra. E a variação é tão pequena, tá, pessoal? Se você for olhar precisamente, não são, né, paralelos, mas a variação é tão insignificante que no cálculo você não enxerga esse erro, tudo bem? Então aqui é o paralelismo, então quando você olha para esse ângulo aqui, ele também é 7,2 graus, que é o mesmo que esse, né, porque são opostos pelo vértice, tá? Então esses dois são iguais, aí eu vou apagar aqui, vou deixar aí. E aí, o que Eratóstenes fez há mais de 2.300 anos atrás, 2.200 e tantos anos atrás, foi uma conta básica de ensino médio, né? É possível provar que essas grandezas elas estão relacionadas de forma linear, né? Dá para você aplicar proporcionalidade nelas, entre elas. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que uma circunferência inteira, toda a circunferência, ó, 360 graus, tá aqui, ó, equivale a o comprimento todo, completo da circunferência, né? Que já era conhecido como 2π vezes o raio. E eu quero saber, na verdade, e eu tenho, na verdade, que 7,2 que foi medido equivale a 800. Tá? Quem tem que ser esse raio terrestre para que essa proporção continue válida, né? 7,2 está para 800, assim como 360 está para o comprimento completo, né? O comprimento todo da circunferência terrestre, tá? Que seria esse comprimento aqui, né? Todo da Terra, tá vendo? Aí vai lá atrás, assim não. Lá atrás, vem aqui e sai aqui, né? Pensa que tá aí bem redondinho, pessoal. Vai ser bem difícil fazer, hein? É o círculo. É um arco completo na circunferência, tá? Então, qual deve ser o valor do raio terrestre para que 7,2 esteja para 800 e que 360 esteja para o comprimento, né, desse círculo completo? E aí, multiplica, divide, joga para baixo e o raio tem que ser aproximadamente, aqui é uma casa 2, né? Aqui seria 2,6 em outras casas, eu arredondei para 3 aqui. Quilômetros, e o comprimento
do círculo todo terrestre é de 40 mil quilômetros. O mais legal é que, com exatidão, hoje, nós sabemos que o raio terrestre é 6.378, e veja que a estimativa que Eratóstenes conseguiu naquela época, 6.369,43, né? Se você arredondar para 6.370, ele errou por 8,57, tá? 8 quilômetros e meio. Ele não errou, né? Ele não errou, pessoal, ele não errou. Foi, assim, de uma genialidade gigantesca, né? E ele errou por 24 quilômetros o comprimento desse círculo. Ele conseguiu 40, se vocês dividirem aqui vai dar 40 mesmo, tá? Multiplicarem, perdão, fizerem essa multiplicação aqui, vai dar 40 mil, considerando π 3,14. E a gente sabe hoje que a medida exata desse arco aí completo, né, do círculo completo terrestre, é de 40.024 quilômetros, errou por 24. Ele não errou, né? Se você medir uma distância, né, daqui no Sol e errar por, sei lá, 500 quilômetros, 800 quilômetros, com uma simplicidade dessa, eu não considero erro, né? Isso aqui é de uma simplicidade incrível e ao mesmo tempo, de uma genialidade gigantesca, né? Essa é a primeira aplicação. É legal levar isso, na minha opinião, para os alunos do ensino básico. Eu não sei se vocês dão esse conteúdo, né, lá para o pessoal. E o erro dele aqui foi de 0,06%. 0,06%? Isso. Você fez o 8,57, você fala em relação ao quê? O 40 ou O o 50? 24 em relação ao 40.024. Perfeito. 0,06%, 0,6%. né? 0,06, isso. Não Aproximadamente. errou, né? Tem No nem ar. como, né? Não tem erro, né? Não foi erro, assim. Isso aí tá na margem do cálculo, né? E assim, se você considerar hoje, já seria uma aproximação impressionante, né? É uma aproximação impressionante. Agora coloca naquela época, cara, que estava tudo embrionário, tudo no começo, sabe? As coisas, né, sendo descobertas. Veja, a Terra era o que antigamente, sabe? Era o centro de tudo. E o cara leva isso, seu nome entra para a ciência para sempre, sabe? E regra de três básica, É, extremamente básica. e a confiança dele, né? Hoje eu faço um cálculo aí, conhecendo as fórmulas tudinho, eu fico ainda em dúvida se está certo. O cara Ele não fazer isso acertou. pela primeira vez e afirmar É. E ele provavelmente recebeu muitas represálias, né, de gente que não acreditava que era esférica e tudo mais, né? 0,06. Obrigado aí, Márcio, pela porcentagem. Com porcentagem a gente vê até melhor, né, o quão boa foi a aproximação. Ele não errou, de fato, né, 0,06. 24 quilômetros a gente anda a pé, né? foi o que eu pensei, né? Talvez tu pensar 24 quilômetros é uma distância grande, mas em relação ao comprimento da Terra, né? Não, é insignificante, insignificante. Pô, aí, outra forma de fazer, usando seno e cosseno, quem quiser usar, né? Mas não tem seno e cosseno aqui, mas todos esses conteúdos aqui, né? Grau, proporcionalidade entre setores circulares da circunferência, você tem na trigonometria mesmo, né? Então, tá dentro da trigonometria, aplicação da trigonometria. Tá, mas não quero, eu só quero uma que usa seno. Tá aqui, né? Você vai para uma praia, por exemplo, Gabi, Janderson e o Matheus aí já podem comprar uma casinha lá na beira da praia, com a bolsa da CAPES, nos chame aí para o churrasco. Aí eles vão lá, compram um prédio aqui, ó, vamos botar um prédio aqui, tá? Esse aqui é um prédio, por exemplo, ou uma casa, tanto faz, viu? Uma casa de 3 andares, de tamanho H, e aí tem lá o mar na frente, né? E você consegue com algum tipo de instrumento, por exemplo, um goniômetro, tá? Que você consegue medir ângulos, né? No olho mesmo, tá, pessoal? Eu fiz essa aplicação lá na UFNT, já falei para vocês sobre isso, de medir a altura da caixa d'água com os alunos. Você coloca no zoião mesmo assim, né, o medidor de ângulo, e com o seu olhar, você vai com uma caneta assim apontada no seu olho, em direção do seu olho reto, e vai levantando até você conseguir apontar
o topo do objeto que você quer medir a altura. Tá? Quando a caneta sai da parte horizontal e toca o topo, a ponta dela fica apontada para o topo, você marca o ângulo que está no seu instrumento e anota. Tá? Você consegue fazer isso? Claro que você está tudo aqui de forma bem aproximada, né? Mas dá. Então você tem a altura H aqui, tá? H, a altura do prédio, você conhece. H é conhecido, tá? 100 metros, 30 metros, 25 metros, 35,8 metros, né? Você conhece a altura do prédio. E aí você vai até o horizonte, lá no mar que você está vendo. Vem, apontou, tem um ângulo aqui, tem uma caneta, você levanta, a caneta está aqui, né? De forma horizontal. Aí você abaixa a caneta está assim. Aí você vai abaixando a caneta, apontou para o horizonte, vai ter um ângulo aqui, você anota esse ângulo, θ. Θ é conhecido. Tá? Você tem o ângulo θ e tem a altura H. Aí fica fácil. Tá? Fica fácil a gente agora determinar quem é o raio terrestre. Acho que eu mexi aqui, hein, pessoal, peraí. Tá bom, vai. Fica fácil de determinar qual é o raio terrestre. E como que a gente faz? A gente faz o seguinte, como tangenciou, né, como você viu tangenciando, tem uma parte da geometria, né, que lida com isso, que fala que aqui tem que ser um ângulo de 90 graus, tá? Com o raio da circunferência que você está considerando. Então, se R é o raio da Terra, o que você tem aqui? Você tem um triângulo retângulo, então você tem que o seno desse ângulo aqui, que é o cateto oposto sobre hipotenusa, o cateto oposto a esse ângulo é R, e a hipotenusa é R mais H. Então, o seno do ângulo, que eu conheço, tá? O ângulo foi 6,85 graus. Anota, seno de 6,85 graus. Tá? Isso é R dividido por R mais H, que é a hipotenusa. Tá? É só você isolar o R, né? O R vai ser o quê aqui? Vai ser R seno θ, que eu conheço, mais RH igual a R, ou H, não, é seno de θ vezes H. Estou multiplicando, tá? Esse vezes esse vezes esse. Passo o R para lá, vai ficar seno de θ vezes H é igual a R, que bota em evidência 1 menos seno de θ. Tá? Claro que a gente pode dividir aqui, né? Deixa eu só escrever assim, R é igual a seno de θ vezes H dividido por 1 menos seno de θ. A gente pode dividir porque não é 90 graus, tá? O ângulo aqui agudo, cujo seno é zero, seria, nem tem, né? Seria de 90 graus, seno zero não, seno é 1, né? Para dar zero aqui, seria 90 graus, mas θ é menor que 90. Tá? Porque θ é um dos ângulos diferentes do 90 graus de um triângulo retângulo. Então tem que ser menor que 90, então nunca vai dar 1 aqui, então você pode dividir à vontade, e aqui está o raio da Terra. Aí, claro, vai depender do H e do θ. Tá? O mais importante é que você consegue determinar quem é o H e quem é o θ de forma bem simples. E quem puder fazer isso, quem conseguir ver o horizonte assim de algum local, mirante, um prédio, uma casa mais alta, só pegar aí um medidor de ângulo, saber a altura desse local que você está vendo o horizonte, aponta para o horizonte, determina quem é o teto e joga nessa forma. Vai dar, obviamente, aproximadamente 6.378. Claro, aproximadamente, tudo vai depender da forma que você vai fazer, né? As aproximações. Se a altura for precisamente 25,72 e você botar 26, né? Esse erro de arredondamento vai vir para o erro do raio. Assim como o θ, se você arredondar, né? Esses erros vão se acumulando e vão passar para o valor final. Mas se vocês errarem também por 30, 40, 60 quilômetros, né? Tá ótimo. Quando a gente quer, de fato, encontrar uma grandeza que a gente jamais conseguiria fazer de forma precisa, né?
Com papel e caneta. Vocês estão fazendo com papel e caneta, determinando o raio da Terra, pessoal. Isso não é mágico para vocês, não é uma coisa espetacular, né? Extraordinária. Eu estou em casa, eu faço uns movimentos, anoto e falo, olha, o raio da Terra é aproximadamente 6.378, 6.350, tá? Com papel e caneta, viu? E aí tem inúmeras outras aplicações da trigonometria, né? Essas são aplicações básicas, tá? Que se utilizam aí da geometria elementar, da geometria básica. Você encontra aplicações na física, em equações diferenciais, você encontra aplicações na astronomia, né? Eu até escrevi uma apostila, posso até passar para vocês, de um projeto que eu tinha antigo, que era chamado de matemática do lado de fora, né? Para ter essa ligação, assim, né? Para chamar a atenção, assim, que a matemática a gente enxerga do lado de fora da sala de aula, que nessa apostila, tem uma aplicação da trigonometria, como que você determina a distância entre duas ilhas, né? A distância é X quilômetros, entre duas ilhas, você estando distante, né? Você está sentado na praia, e você está vendo duas ilhas distantes, lá no final, dois morros assim, né? Você não consegue, de forma alguma, ir até lá e botar uma corda, não tem GPS, né? E você quer calcular, por algum motivo, a distância entre elas. Tá? Você tem um canudo e tem uma régua, por exemplo, uma régua de 30 centímetros, de 1 metro, tanto faz, e você quer falar, olha, essas duas ilhas distam aproximadamente tanto. Né? E aí a gente faz isso lá nessa apostila. Outra aplicação de trigonometria bacana, tá? Aplicações importantes na astronomia, né, distâncias de astros que são inalcançáveis, você consegue fazer uma medição com uma exatidão eficaz, suficiente, né, entre astros que você não tem nem consegue conceber a ideia de ir até lá e medir, não existe isso, né? Mas você está aqui com papel e caneta, alguns instrumentos, e você afirma, ó, esses dois astros distam entre si a distância x, né? Por quê? Porque a trigonometria tem até o próprio nome trigonometria, né, vem de gonos, né, lados, metria de medida, metron, né? Então remete assim, se você for para pensar no significado, né, da palavra, você estuda as medidas que são envolvidas ali no triângulo, tá? Então a trigonometria procura relacionar dentro de um triângulo os ângulos com os lados. Tá? Se vocês forem olhar para cá, ó, tem lado de alguma coisa, ângulo desse triângulo, o outro lado, tá vendo? Então tem umas medidas se relacionando, né, entre si, medida ângulo e lado se relacionando dentro de um triângulo. Tá? Então, essencialmente é isso. É claro que você tem a trigonometria. Professor, mas trigonometria eu estudo dentro do círculo. Não, mas a construção das funções, seno, cosseno, tangente, cossecante e todas as demais, elas são feitas baseadas num triângulo, dentro da circunferência trigonométrica, que a gente vai ver agora. Tá? Então, essas são motivações, né, para se estudar trigonometria. Era a parte do ensino médio que eu mais gostava. O professor me colocava para ensinar alguns conteúdos, né, no ensino médio, isso, sobre trigonometria, ir nas mesas, ensinar quem estava com dúvida, porque eu gostava muito de trigonometria, me chamava muita atenção, então eu sempre tive um pouco de facilidade com as fórmulas, gostava de fazer exercícios, né, sobre trigonometria. E aí eu vi trigonometria depois, na graduação, e aí ela se torna, quando você vai avançando na matemática, ela se torna só uma ferramenta, né? Que está ali paradinha, você pode ir lá e buscar um tipo de ferramenta, utilizar essa ferramenta e guardá-la de novo na bagagem. Né? Ela tem esse poder. Então, por exemplo, quando você está estudando EDO, não sei se vocês vão lembrar, se vocês fizeram, né? EDO está estudando movimento, por exemplo, de um pêndulo simples, né? Você amarra um pêndulo, não tem atrito, naquele formato ideal da física, você amarra um pêndulo no teto, né? Com uma corda que não tem tração, não estica,
né? E aí você mexe, o pêndulo só se mexe numa direção plana, tá? Esse movimento está de forma completa dentro de um plano. E aí você quer compreender esse fenômeno, modelá-lo, tá? E você modela por uma equação que tem a trigonometria, porque um dos parâmetros que mudam com o passar do tempo nesse movimento oscilatório, né, periódico, é o ângulo entre exatamente a corda e a vertical, por exemplo. É um ângulo θ que muda com o tempo. Aí você consegue modelar e tentar compreender esse fenômeno, né, a partir de um modelo matemático, de uma equação diferencial ordinária. Aí ali tem seno envolvido nessa equação extremamente simples, só que impossível de ser solucionada com métodos usuais, aí você tem que fazer uma aproximação e tudo mais. E tem algumas equações diferenciais ordinárias cujas soluções são mostradas, né? Elas, você consegue chegar nas soluções por conta das funções trigonométricas, tá? Então, as funções trigonométricas, por serem periódicas, a gente vai ver aqui, elas têm essa característica de mostrar, por exemplo, de você poder descrever fenômenos que são oscilatórios. Isso o livro fala, fenômenos que são periódicos, que aparecem naturalmente na natureza, né, na vida, na prática. E tem uma frase legal aqui do livro que eu queria falar para vocês, logo na introdução, que o Elon destaca. Deixa eu colocar aqui. Tá. Em movimento de planetas, som, corrente elétrica alternada, circulação do sangue, são fenômenos de natureza periódica, né? A importância das funções trigonométricas foi grandemente reforçada com a descoberta de Fourier, em 1822. E aí tem uma disciplina que eu fiz na graduação do bacharelado que se chama, na época se chamava Métodos da Matemática na Física, que essencialmente era análise de Fourier, que ele fala aqui. E a gente viu esse teorema, toda função periódica, ela é aproximada por seno e cosseno, tá? Ou por infinitas funções da soma de seno e cosseno, né? Soma dessas funções, ou essas somas são finitas ou infinitas, né? Igual está escrito aqui. E claro, né, para você provar o teorema, aí tem toda a disciplina aí de um semestre para você ver a teoria completa e aplicar no final em algumas questões. Então, Fourier descobriu que toda função periódica, ela é, na verdade, soma de funções do tipo A cosseno de nx mais B seno de nx. Então, pense em qualquer função periódica, pessoal, qualquer uma. Essa função que você pensou, ela é a soma de senos e cossenos. Tá? O que está dizendo isso? Está dizendo que, essencialmente, e aí, essencialmente, entre aspas, essencialmente, as funções periódicas são seno e cosseno. Okay? Elas formam uma base para esse espaço das funções periódicas num sentido que não está com rigor no que eu estou falando, mas que pode ser colocado num rigor bem direitinho, bem explicado, disso que eu estou falando para vocês. E aí ele termina falando assim, para que você tenha uma ideia da relevância deste fato, que deu origem à chamada análise de Fourier, que é a disciplina que eu falei para vocês, basta dizer que, segundo o banco de dados da revista Mathematical Reviews, o nome mais citado nos títulos de trabalhos matemáticos nos últimos 50 anos é o de Fourier. Ou seja, Fourier, né, foi um nome que, nos últimos 50 anos, eu não sei quando ela escreveu esse livro, mas nos últimos 50 anos foi o nome mais citado nos trabalhos matemáticos. Isso mostra, evidencia, pelo menos assim, né, no primeiro olhar, a importância dessa teoria. Bom, aí vamos falar, eu sei que vocês já conhecem, né, novamente aquele mesmo papo que a gente tem feito aí dos conteúdos que a gente tem discutido na disciplina, eu sei que vocês já conhecem as funções trigonométricas. O que a gente vai fazer é dar uma abordagem, talvez desconhecida, para que vocês tenham uma bagagem diferente, tanto para vocês fazerem um ENC, né, para serem aprovados no ENC, quanto para vocês levarem aí para os alunos de vocês, né, com essa bagagem diferenciada. Então, o que são as funções trigonométricas, né? O significado já falei para vocês. Ele tem a ver com tri,
Aí eu vou colocando aqui, tá? Com trigonos metron. Tá? 3 lados gonos. Ah, aqui eu falei lados, pessoal, é ângulos, ó. Tô olhando aqui agora, ângulos. Mas não importa, ele faz depois a, a relação dessas duas, esses dois objetos, lado e ângulo, tá? O que está dizendo, na verdade, é que a trigonometria, ela é o estudo das medidas de um triângulo, tá? E medidas aqui tem que entender os elementos de um triângulo, tá? Ângulos e seus lados, por exemplo, e tentar relacionar essas coisas, tá? Trigonometria, então, é exatamente isso, é estudo dos elementos de um triângulo. Eu vou escrever aqui só para estudo dos elementos de um triângulo. Triângulo. Tá. Então, é definição de seno e cosseno num triângulo retângulo. Aí eu fiz um triângulo aqui bonitinho. Um triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo reto, né, que é um ângulo de 90 graus. Então, aqui tem que estar, já está subentendido que nós temos a geometria plana já como uma teoria já bem posta, seus elementos já bem definidos, tudo de forma rigorosa, tá? Eu sei o que é ângulo, eu sei o que é um triângulo, eu sei o que é um ângulo de 90 graus, tudo mais, tá? Então, eu chamo esse ângulo aqui de B, chapéu, né? Que faz referência ao vértice B, esse aqui de C, chapéu, né? A única coisa que eu sei entre esses dois ângulos é que a soma entre eles dá 90 graus, né? Por quê? Porque eu também entendo a geometria plana, que a soma dos ângulos internos a um triângulo é igual a 180 graus. Se eu já tenho 90 aqui, só resta que esses dois sejam complementares, né? Um somado com o outro dá 90. O oposto ao ângulo B é chamado de cateto oposto ao ângulo B, só que ele é também adjacente ao ângulo C. Então, não importa como você fale, tá? Você só tem que me dizer oposto a quem e adjacente a quem. Esse cateto que eu chamei de... Lá embaixo eu chamo, tá? Eu chamo aqui de B e aqui de C. Eu coloquei como cateto oposto ao ângulo B e adjacente ao ângulo C. Esse aqui já é cateto oposto ao ângulo C e adjacente ao ângulo B. Tá? Então, só dando o nome aí. Né? Então, a gente define, pessoal, a gente define. O que é a definição? Seno do ângulo B é igual a cateto oposto ao ângulo sobre hipotenusa. E cosseno do ângulo B é igual a cateto adjacente ao ângulo B sobre hipotenusa. Professor, é definição? Definição. Definição, ponto final. Definição. Nesse momento aqui, seno para a gente é uma definição. Tá? É o cateto oposto sobre a hipotenusa e cosseno é cateto oposto sobre a hipotenusa. Hipotenusa aqui é o Hzinho, tá? Então, quem é o seno de C? Cateto oposto sobre hipotenusa. Tá bom? A primeira pergunta que surge quando a gente define seno e cosseno dessa maneira é, professor, eu posso ter um triângulo retângulo? Eu posso ter dois triângulos retângulos? Deixa eu ver se vai ficar. Não importa. Eu posso ter dois triângulos retângulos, professor, cujos catetos, os lados, não são iguais, congruentes, né? Mas os ângulos sejam. Então, será que não depende do ângulo? Né? Do ângulo não do cateto, né? Porque eu posso ter o mesmo ângulo, só que com cateto e hipotenusas diferentes, que é esse caso aqui. Aqui, por exemplo, é o ângulo B, né? E aí eu vou fazer assim, eu vou tirar esse triângulozinho aqui, vou pegar esse aqui que tá, colocar para cá, vou chamar esse daqui de B', e portanto esse aqui é o ângulo B', eu vou chamar esse aqui de B, e esse aqui é o ângulo B. Eu sei que eles são congruentes, tá? Tem a mesma medida.
Só que notem que a definição do seno e cosseno em relação a esses ângulos dependeu dos lados do triângulo, que não são os mesmos aqui. Aqui eu tenho um B', e aqui uma hipotenusa diferente. Aqui eu tenho B e uma outra hipotenusa. Aqui 90 graus. Tá? A questão é que o seno de B', por exemplo, é, por definição, que você colocou aqui, cateto oposto sobre hipotenusa. É B' sobre H'. Só que por semelhança de triângulo, isso aqui é o quê, pessoal? B' sobre H', como os ângulos são todos congruentes, né? Os respectivos lados aí também são congruentes. Congruentes não, são proporcionais por conta da semelhança de triângulos. Tá? Como os ângulos são congruentes, então os triângulos são semelhantes. E, portanto, os lados estão relacionados por uma proporção, né? Então, B' sobre H' tem que ser igual a B sobre H. Só que B sobre H nada mais é que, por definição, que o seno de B. Esse ângulo B aqui. Tá? Que é o mesmo. Ou seja, apesar da definição de seno depender dos lados do triângulo, quando você pega triângulos semelhantes, essa medida permanece a mesma. Tá? Então, não depende do triângulo, do eventual triângulo que você esteja calculando o seno do ângulo B. Se o ângulo B for congruente a outro ângulo, um triângulo eventual diferente, os senos vão ser iguais. É isso que está sendo provado aqui. O cosseno é a mesma coisa. Tá? A BC' sobre H' é igual a C sobre H, tá? Por conta dessa proporcionalidade, por conta da semelhança de triângulo. Tá? Então, novamente, a definição de seno e cosseno é essa. Defino, eu tenho um triângulo retângulo e defino. Seno de B é oposto sobre hipotenusa, cosseno de B é adjacente sobre hipotenusa. Tá? E com essa definição já ganha uma relação que é de extrema importância aí, né? Tão importante que recebe o nome de relação fundamental. Tá? Que é o que, pessoal? É o seguinte, né? Você tem seno, vocês já sabem disso, seno de B ao quadrado mais cosseno de B ao quadrado, vocês já sabem quanto que vai dar isso. A gente já até usou aí em algum momento. Na verdade, não sei se a gente usou, né? Eu estou confundindo com que eu dei equações diferenciais e a gente calculava alguns wronskianos e caía nesse tipo de relação. Mas vamos lá, qual a definição de seno cateto oposto sobre hipotenusa? Então, isso aqui é B sobre A ao quadrado, mais cosseno é C sobre A ao quadrado, por definição. Isso aqui é o quê? Isso aqui é, por definição, agora, soma de dois números, né? Números reais, A ao quadrado, B ao quadrado mais C ao quadrado. Mas, pessoal, o que é B ao quadrado mais C ao quadrado? Isso aqui é Pitágoras, né? A soma do quadrado dos catetos. Isso aqui é o quadrado da hipotenusa. Então, isso aqui é A ao quadrado mais sobre A ao quadrado. Isso dá 1. Que era o que vocês já sabiam, né? Cosseno, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado do mesmo ângulo, isso dá 1. Tá? Uma observação, né? Nós definimos o seno e cosseno para ângulos agudos, tá? Menores do que 90 graus. Né? Por conta de, né? A definição tá posta para ângulos internos a um triângulo retângulo, né? São aqueles dois ângulos que são menores que 90 graus, tá? Aí a pergunta é, como é que eu estendo isso para uma noção para todos os ângulos, né? Eu quero definir seno como se fosse uma função real, né, de R para R, tá? Para qualquer ângulo que você me der, eu tenha um valor seno desse ângulo, tá? Então aqui eu só defini, né, como uma motivação do que seria o seno e cosseno, e agora a gente constrói a definição de seno e cosseno como uma função real, né? Então, como definir seno, por exemplo, como uma função, né, de R para R e cosseno como uma função de R para R também. Tá? Só um detalhe, né? Por que é cosseno, né? Se eu tenho seno e tenho cosseno, né? O Elon explica isso no livro, é por conta que se você chamar aqui de B, de C, né?
C, o ângulo C, por exemplo, você vai ver que o cosseno do C é o seno de B, tá bom? Porque o cosseno de C é adjacente, B sobre A, né, que é a hipotenusa, e o seno de B também é B sobre A, tá? Então, o cosseno é exatamente do nome de seno do complementar, tá bom? Cosseno vem de seno, observação, tá? Curiosidade, sei lá, na nomenclatura, é seno do ângulo complementar, do complemento. Complementar. O seno de 30 é o cosseno de 60. Tá bom? Por isso que é cosseno, seno do complementar. Aí, pessoal, aqui é o seguinte, aqui eu vou fazendo por tópicos, porque não sei se é repetitivo, eu vou passar mais porque o livro faz, tá? Então, eu achei interessante essa construção. Como eu falei para vocês no início, a gente já ganha várias propriedades da função, das funções seno e cosseno. Então, acho que vale a pena, acho que é bem instrutiva, tá? Essa forma. Então, a chamada de função de Euler, a gente vai definir uma função e, a partir dela, definir quem é o cosseno e quem é o seno. Aí a gente começa. Eu estou seguindo o livro, viu, pessoal? Aí quem quiser seguir, quem quiser, né, abrir o livro aí, seguindo comigo, eu estou seguindo o livro. Agora é fielmente aí o livro. Bom, eu vou então definir o que seria a função de Euler, tá? Né? E a partir dela, definir a noção, né, rigorosamente, a definição de cosseno e seno como uma função de R para R, tá bom? Bom, eu vou definir da seguinte maneira. Vou definir uma função que vai dos números reais, eu quero, né, definir nos números reais, né? E cai em C. C, que não é o conjunto dos números complexos, tá? C é a circunferência trigonométrica. Circunferência unitária, perdão. Ainda não tem nada a ver com trigonometria, né? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Tá? É chamado de círculo unitário. Ou circunferência unitária, tanto faz. Tá? Circunferência unitária. Tanto um quanto o outro, eles confundem a ideia de círculo e circunferência. Tá tudo bem. O que é a circunferência unitária? Né? São os pontos que estão, todos os pontos cuja distância até a origem, você tem x e y, né? É R, cartesiano R, né? São todos os pontos que distam da origem a distância igual a 1, tá bom? Pronto, mais ou menos. Os pontos em vermelho aqui tem que olhar como se fossem pontos, mas são, tá? Eu só desenhei de forma contínua. Os pontos aqui são pontos cuja distância euclidiana, aquela que eu passei para vocês, até a origem é 1. Sempre é 1. Tá? Todos os pontos que você me der aqui, a distância é 1. 1, 1, aqui 1 também, não importa, tá bom? Todas as distâncias são iguais a 1. Essa é a circunferência que eu estou chamando de C. E aí eu vou definir uma função de R, os reais, né, positivo e negativo, tá? Em C, que é essa circunferência unitária. Só lembrando aqui, né, quando você tem XY pertencente à circunferência unitária, isso implica que o X tem que estar entre menos 1 e 1, tá? Tem que estar entre menos 1 e 1, e o Y também, tá? Entre menos 1 e 1. Vocês já começam aí a perceber uma relação, pelo menos alguns pontos aí de lembrança da circunferência trigonométrica, né? Quando a gente define seno e cosseno
né? Tá entre -1 e 1, né? Vai ser exatamente, o cosseno vai ser exatamente a coordenada x, daqui a pouco vocês vão entender de que função, vai ser a função de Euler, e a coordenada y vai ser exatamente o seno. Tá? E a gente vai ganhar tudo que nós conhecemos do seno e cosseno aí por conta dessa definição. Espero que vocês gostem, como eu gostei de ler essa parte. E eu vou definir da seguinte forma. Tá? Definimos para cada t, né, pertencente aos reais, definimos e de t da seguinte forma. O e de t, que eu vou colocar assim, e de t é um ponto da circunferência, né? A imagem do ponto t pela função e pertence ao círculo unitário, circunferência unitária. Da seguinte forma, bom, vamos lá. O e está no livro, viu? Quando t for 0, eu quero que seja o ponto 1, 0. Então, o 0 é levado no ponto 1, 0. Esse ponto aqui, ó, que eu estou desenhando agora. Vou desenhar de vermelho, de preto. Esse aqui é o e de 0, tá bom? Vamos lá. Se t for maior do que 0, percorremos sobre a circunferência C, a partir do ponto 1, 0, um caminho de comprimento T. Tá? Sempre andando no sentido positivo, contrário ao movimento dos ponteiros do relógio, com sentido anti-horário. Tá? Acho que eu não vou escrever isso não, pessoal. Eu só vou desenhar. Então, não está aí no livro, acabei de ler para vocês. Eu pego, então, a circunferência. Aqui a circunferência unitária. Tá? Eu pego essa circunferência unitária. Então, quem é o e de t quando t é positivo? Ele fala, a partir do ponto 1, 0, esse aqui é o ponto 1, 0, eu ando um caminho de comprimento t, eu vou medindo o comprimento. Vou. Quando esse preto, essa corda aqui, esse arco, perdão, tiver um comprimento t, eu paro. Esse ponto aqui, xy, eu defino como sendo o e de t. Tá? E nesse sentido mesmo, sentido oposto ao do relógio, que eu vou chamar de sentido positivo. Sentido positivo. Por conta desse sinal aqui do t, tá? Como o t é positivo, eu estou definindo como sendo positivo aqui também, que é o sentido anti-horário. Anti-horário. Sentido positivo vai ser o nosso sentido anti-horário, tá? Agora, se t for negativo, só falta para ter negativo, né? Vou botar aqui embaixo para ter negativo. Se t for menor do que 0, a gente vai para o sentido horário, e vai ser o nosso sentido negativo. Vou pegar aqui esses. Copiar e colar aqui. A vantagem aí de estar no tablet, né? Que a gente não teria na parte presencial. Esse aqui não, esse aqui só. Vou tentar apagar esse preto aqui. E aí qual é? A gente vai andar para cá, né? Até ter um comprimento. Ele fala aqui, ó. Será a extremidade final de um caminho sobre C de comprimento módulo de T. Então tem que ter o comprimento que é exatamente o oposto ao negativo, né? Módulo de T, que parte do ponto 1, 0 e percorre C sempre no sentido negativo, isto é, no sentido do movimento dos ponteiros de um relógio, então no sentido horário. Você vem andando, vem andando. Esse arco aqui, ele tem comprimento módulo de T, por exemplo, se T for menos 7, ele tem comprimento 7? Tem, então separa. Parou? Esse daqui é o E de T, né, que é igual a um XY, que está em cima da circunferência, E de T. Tudo bem, pessoal? Essa é a definição da função E de T, da função de Euler, tá? Ela leva a reta R, aqui está o 0, tá? Vou até deixar esse ponto aqui, E de T, T positivo, E de T, T negativo, tá? E aqui o E de 0. É legal assim. Pega um Tzinho aqui, pega um T aqui e o T igual a 0 embaixo, tá? Esse cara aqui vem
exatamente aqui, e esse aqui negativo vem para cá. Tá? Então, é como se ele tivesse, vocês estão entendendo? Colocado a reta aqui, pessoal, ó. Bota essa reta que está ali, aqui, tangenciando, e aí você pega e vai entortando a reta aqui, dando voltas, né, na circunferência. Tá? Vai enrolando aqui a reta real toda na circunferência. Essa parte positiva. A parte negativa você vai enrolando também aqui na circunferência. Tá? É como se fosse um barbante infinito que eu estou, em um sentido, enrolando o barbante dos números positivos, né, no sentido positivo, e os números negativos enrolando no sentido negativo. Né? O primeiro é anti-horário, o segundo no sentido horário. Tá? E cada ponto da reta vai estar associado a um ponto na circunferência unitária. É claro que essa definição, ela, ela já tem por si só várias observações para a gente fazer, né? E a primeira é como a circunferência unitária tem comprimento igual 2πr, né? Mas o r é 1, então tem comprimento igual a 2π. Tá? Toda vez que você tiver o e de t, botar tem-se, temos que o e de t faz uma volta, né? Marca um ponto na circunferência, faz uma volta, não, marca um ponto na circunferência. Se você der uma volta completa nela, você está no mesmo ponto. Né? Isso uma volta no sentido positivo. Se você der uma volta no sentido negativo, também está no mesmo ponto. Se você der duas voltas, 4π, no sentido negativo, também está no mesmo ponto. Se você der três voltas, mesmo ponto. Positivo, mesmo ponto. Ou seja, se você der qualquer quantidade de voltas, incluindo nenhuma volta, que um k igual a zero, você vai cair no mesmo ponto. Tá? Isso vale para todo t. Para todo k inteiro e para todo t real. Ok? Começa a nascer uma ideia de periodicidade aqui, né? Uma função periódica. Tá? Você, a partir de um momento, você não precisa mais ficar determinando qual é o ponto, né? O ponto é o mesmo, olha lá, anterior. Tá? Então, quando a gente for definir seno e cosseno daqui a pouco, vocês vão ver que a periodicidade dessas funções, elas vêm exatamente dessa periodicidade aqui da função de ordem. Tá bom? Aí vamos seguir aqui, pessoal. Escrevamos a... Eu estou passando, tá? Que aí tem uma parte que ele faz do fato de ser periódica e tudo mais. Para cada t, ponhamos b. Pronto, essa aqui é importante. Então, com essa definição, né? Está bem definida a função, tem essa questão periódica, né? E aí, escrevamos a igual a 1, 0, tá? Que é o ponto lá inicial, e O como sendo a origem. Tá? Então, para cada t pertencente aos reais, a gente vai chamar B o ponto E de t. B é o ponto E de t, que é o ponto na circunferência trigonométrica. Tá? Então, disse neste caso que o ângulo AOB mede t radianos. Radiano é uma medida, né, de ângulo. Tá? As mais comuns são radiano e grau, são duas medidas
unidade de medida de ângulos, né? Duas unidades diferentes, tá bom? Essa é a radiano. Você coloca, quando você enrola aqui, você está falando que esse ângulo aqui vai ser o B, esse aqui é o O, e esse aqui é o A, então A, O, B. Esse caso está definindo o que são radianos, né? O que é o ângulo medido em radiano. Nessa construção, com essa função de olha, o ângulo medido radiano, T radiano vai ser exatamente esse comprimento aqui, né? Quando T é positivo, né? Aqui eu estou fazendo. Tá? E aí ele faz várias observações sobre essa definição de radiano. Professor, mas tem como definir ângulo negativo, radiano negativo? Tem. Menos π sobre 2, por exemplo, radianos. Né? Você tem a definição de ângulos negativos. É a primeira observação que o Elon faz. Essa que eu acabei de dizer, né? Existem ângulos negativos, tá? Então, se ter um negativo, você pode falar assim, né? O ângulo é negativo, né? Permitimos ângulos em radianos, né? Negativos. Tá? E aí, claro, né? Você não vai ter eu nunca vi, por exemplo, graus sendo negativos, né? Você trabalha com menos 30 graus, você fala isso, né? Mas quando você pensa que grau é uma abertura e tudo mais, né? Você não trabalha com isso de forma comum. Tá? Mas, claro, você pode definir também as funções se você fizer relação de radiano com grau, que a gente vai ver daqui a pouco, você trabalha naturalmente com graus negativos também e por aí vai. Tá? A definição em radianos aqui fica clara quando você olha para a definição, você vê que podem existir ângulos em radianos negativos. Né? Menos π sobre 2, por exemplo, é quando t é igual a menos π sobre 2. Tá? Vai estar por aqui, menos π sobre 2. O que é isso aqui? É você pegar aqui e andar a π sobre 2, né? Que é o módulo. Andou π sobre 2, marca o ponto. Esse aqui é o E de menos π sobre 2. Tá? Qual é o ângulo? Você vai fazer esse triângulo aqui, aqui e aqui. Tá? Esse é o ângulo menos π sobre 2 radiano. Pode ter, naturalmente. Pessoal, só vou beber uma água aqui e já volto, viu? Um minutinho. Tranquilo, professor, tranquilo. Pronto, pessoal, voltei aqui. Aqui é o que eu já falei para vocês, que é o fato de ser periódica, né? A medida do ângulo é determinada apenas a menos de um múltiplo inteiro de 2π. Claro que ET é igual ao ET mais 2kπ, né? É uma função periódica. De acordo com essa definição, o ângulo AOB mede 1 radiano, sei somente ser o arco da circunferência, por ele subentendido. Isso aqui é importante. Então, o ângulo AOB mede 1 radiano, sei somente ser o arco AB, está no livro isso, viu? Da circunferência C, por ele subentendido, subtendido, escrevi errado aqui, subtendido. Tem comprimento igual a 1. Isto é, igual ao raio da circunferência.
circunferência C. Tá? Isso é claro, pessoal. Se você olhar, lembrar da definição, o que é um radiano, né? Um radiano é a medida de um ângulo. Tá? Você tem a circunferência trigonométrica. Deixa eu desenhar a circunferência primeiro. Você tem a circunferência trigonométrica. Tá? Então, aí você tem aqui os eixos ordenados, eixo Y e eixo X. XY. Tá? Se você fala, o que é um radiano, né? Quer dizer que você marcou o ET aqui. Aqui tem o O, aqui tem o A, aqui tem o B. Espera. Aqui tem o O, aqui tem o B, tá? Que é o E de a imagem de T, e aqui tem o A, que é um zero, o E de zero, tá? Que é exatamente um zero. Se você está falando para mim que esse ângulo aqui é uma medida de um radiano, é porque o que ele fala é que o comprimento, o arco, né, da circunferência C, esse comprimento aqui tem comprimento 1. Né? Se esse ângulo aqui é um ângulo de 1 radiano, é porque esse arco tem comprimento 1. Né? Quando você volta aqui para de onde ele veio, é porque ele tem comprimento igual a 1. Né? Do zero até ele, esse tzinho aqui é igual a 1. Pode ser que seja t mais 2 capi, né? Volta aqui em cima, mas não importa. O 1 radiano é porque ele tem comprimento, o arco é igual a 1, é de comprimento 1, tá? Por isso que é radiano, pessoal, quantos raios cabem no comprimento, no arco da circunferência, tá? Quantos raios cabem numa circunferência completa, pessoal? Cabem 2 vezes π, 3,14 aproximadamente raios. Por isso que é vezes R, né? Radianos, né? 2π radianos, tá? Esse R aqui, você tira e coloca radianos, tá bom? Que é o ângulo da circunferência completa. Tá? O E de 2π. Aí você pega a circunferência, por exemplo, raio 10. Né? Raio 10. Aí se você quiser, se você dividir, pegar esse raio aqui, pegar esse comprimento, começar a colocar aqui em cima como arco da circunferência, aí marca, tem 10 aqui, aí vai outro. Tem 10 de novo, aí vai outro. Tem 10 de novo. Tá? Você vai conseguir fazer isso quantas vezes? 2 vezes π vezes. Tá bom? Ou seja, você vai fazer 6 vezes mais o π é o quê? 3,14, né? Mais 0,28 aproximadamente. Tá? Mais 0,28 do raio. Então você coloca 6 vezes aqui, ou seja, está muito grande que eu botei aqui. 3, 4, 5, 6. Sobra um pedacinho, esse pedaço aqui representa 0,28 aproximadamente do raio. Tá bom? Ah, mas, professor, se a circunferência não tiver raio 10, tiver raio 37,8, a mesma coisa, 37,8, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 0,8 de 37,8. Tá? Ah, se for 285, a mesma coisa. Quantos raios você coloca na circunferência, né, quantos raios cabem no seu comprimento? 2π. Sempre 2π vezes o raio, que é o comprimento da circunferência toda. Como o raio aqui é 1, então essa medida aqui do ângulo em radiano quer dizer que esse arco aqui, ó, que eu estou pintando agora, ele tem comprimento 1. Se o ângulo mede 1 radiano, é porque o arco tem um comprimento igual a 1. Tá? Aí tem um desenho na figura aí e tudo mais, né? Próxima observação. A medida do ângulo AB em radianos também pode ser expressa como... Ah, essa aqui é uma conta mais
simples que ele faz, usa o teorema fundamental da proporcionalidade. Eu acho que é o tema de alguém de vocês, né? Pode até juntar com essa parte aqui, quem for preparar esse seminário, tá bom? E aí, o que continua aqui no livro é a definição de grau, né? O que é grau? Definição de grau. Definição de grau. Eu não vou fazer essa construção, porque é uma construção em cima da função de Euler, tá? Ele, na verdade, de certa forma, ele normaliza a função de Euler como 360. Tá? Então, como você sabe que tem 2π vezes o raio na circunferência, você divide o 2π em 360 partes. Então, você tem tudo aqui, ó, partindo do zero. Tem exatamente 2π, né? Na circunferência unitária. De comprimento 2π. Você vai pegar esse 2π e dividir em 360 partes, tá? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 358, 359, 47, 60. Exatamente 360 partes iguais. Cada partezinha dessa, aqui formada, com essa divisão que você fez, você dividiu os radianos em 360 partes, você vai dar um nome para essa parte, tá? Que vai chamar de 1 grau. Lê-se, tá? 1 grau. E equivale a 2π sobre 360. Uma dessas partes, tá bom? 2π sobre 360. Você pega o 2π e divide por 360 partes iguais. Cada partezinha representa 1 grau. Então, quando você soma as partes aqui, por exemplo, somei esses aqui, tá? Quantos tem aqui? Vamos dar um zoom. Vou contar, né? 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui tem 5 graus. Tá? 5 graus. E equivale a 5 vezes 2π sobre 360 partes. Ok? E é isso. Por exemplo, você pegar 90 partes dessa, que você dividiu, você vai bater exatamente nesse ponto aqui, ó. Então, isso aqui vai ter 90 graus, por definição, é exatamente 90 vezes 2π sobre 360 radianos, né? Isso equivale a 90 sobre 360, dá 4, 2 sobre 4 dá 2, é exatamente π sobre 2 radianos. 90 graus, π sobre 2 radianos. 1 grau, 2π sobre 360 radianos. Daí nascem essas relações que nós temos de grau e radiano, né? Tá bom? Essa é uma definição importante, tá? E aí, o que ele faz aqui? Ele só constrói essa função, tá? Que é pegar a função de Euler, tá aí na página 193. Pega a função de Euler e faz uma normalização, um certo tipo de normalização. Divide 2π por 360. Cada partezinha se chama de grau. Escreve-se 1 grau e 1 radiano, 1 rad. Tá? Então, o que é 1 rad em graus? É você usar a definição. 1 rad equivale a 360 sobre 2π, né, que é o contrário. Graus. Aproximadamente 57,3 graus. Isso é 1 radiano, né? Em 2 radianos está aí na faixa dos 114,6, 114,6 alguma coisa, tá? Ou 5 alguma coisa, né? E vocês já sabiam disso. E aí vem a parte mais importante, que é a parte das propriedades da função de Euler, que seguem naturalmente da definição, tá? Por isso eu vou só colocar aqui propriedades da função de Euler.
Tá? Eu só vou escrever, pessoal, porque elas são importantes para a gente tentar traduzir aí algumas propriedades já conhecidas, né, da função seno, das funções cosseno e seno. Então, E de t é xy, se for um ponto na circunferência, tá? Um ponto xy. Então, o que acontece? Primeiro, quem é o E de t se você rodar π? Tá? Vamos voltar aqui na circunferência. Depois eu apago, tá? Você tem aqui o E de t, ó, tá aqui em cima, t. Então, aquele mesmo esquema, é um ponto xy, né, que é a imagem do ponto real t. Pode ser zero, pode ser positivo, negativo, não importa. Você rodou 10 vezes e parou, não importa. É o E de t, é um ponto na circunferência. Se você rodar π desse ponto, é o que está perguntando aqui, ó. Se você andar π, o que vai acontecer? Você vem aqui, ó, anda, π equivale a meia lua, assim, né? 180 graus. Você vai parar exatamente aqui, né? Mais ou menos, tá, pessoal? Não tem muito preocupando muito aí com perfeição e tudo mais, né? Você tem exatamente esse desenho, então esse ponto aqui, que é essa nova imagem, né? Que é o E de t mais π, você rodou π, tá? Π radianos, que é a metade da circunferência, né? Essa circunferência tem 2π, π é exatamente a metade. Então você deu uma meia lua aí, e aqui vai ser que ponto, né? Se aqui é o ponto xy, vejam que aqui, ó, se aqui for x, esse aqui é quem? É menos x, né? Se aqui for y, o que você fez? Menos y. Então, esse aqui é exatamente o E de menos x e menos y. Aí, todas essas outras propriedades são conseguidas exatamente assim. Tá? Não sei nem se eu vou pôr todas, mas vou pôr só algumas aqui interessantes. Por exemplo, menos t. Quando você bota o menos t, isso aqui vai para o x menos y, né? Só muda o y. Tá? Quando você pega em soma, por exemplo, mais π sobre 2, no livro aí tem todos os desenhos, tá bom? Se somar mais π sobre 2, você inverte, né? Você inverte e troca o sinal do primeiro. Então, menos yx. Se você fizer, por exemplo, o E de π sobre 2, 90 graus, e tirar t, isso aqui é exatamente a inversão. Yx. E tem outros aí, tá bom? Aí ele fala, essas relações exprimem certas simetrias da função de Euler, que se traduzem em propriedades das funções seno e cosseno, como veremos a seguir. E aí vem a definição de seno e cosseno. Tá? Essa é a definição mais importante da aula. Eu nunca tinha visto, pessoal, essa construção, que eu achei muito bonita. Então, você tem a função cosseno, que sai de R em R, e a função seno, que sai de R em R. E a gente precisa definir que funções são essas, né? Chamada função cosseno e função seno, respectivamente. Para cada t, você coloca quem é o E de t, dadas por... Pega o E de t, um número real qualquer. E de t, ele vai ser exatamente um ponto da circunferência, não vai? X e y, então, o x eu vou chamar de cosseno de t, e o y eu vou chamar de seno de t. Pronto. Por definição, tá? Estou definindo a função cosseno e seno. Então, você fez aqui, o E de 1, por exemplo. O E de 1, está aqui, ó, 1 radiano equivale a 57,3 graus, não é? Eu venho na circunferência, marco 57,3 graus aqui, 57 uns quebrados, um pouquinho maior. 57,3 graus, que é 1 radiano. Então, quem é o cosseno disso? É exatamente essa componente aqui, x, esse tamanho. Tá? E quem é o seno? Esse tamanho. Pronto, defini seno e cosseno. Ok? A abscissa e a ordenada do ponto ET da circunferência unitária. Aqui está o ET. Se é um ponto no plano cartesiano, ele tem a abscissa x e ordenada y. Essa primeira é o cosseno de t, por definição, e essa segunda, que são números reais, é o seno de t. Tá bom? Essa é a definição das funções cosseno e seno. E aí pronto, aí olha que bacana, a gente já ganha com essa definição um resultado fundamental, né? Já ganhamos
que cosseno ao quadrado de t mais seno ao quadrado de t, isso é 1, ou seja, qual for o t pertencente aos reais. A relação fundamental trigonométrica. Por que isso é verdade? Porque o e de t, a imagem cai exatamente na circunferência, né? Esses pontos aqui pertencem à circunferência C, circunferência unitária. Então, se estão na circunferência unitária, a definição de circunferência unitária é exatamente essa equação. X ao quadrado mais y ao quadrado é igual a 1. E aí pronto, aí o que é função periódica? Ele define. O que é função periódica? Tá? Se você for olhar agora algumas propriedades do cosseno e do seno, né? Que eu já vou colocar aqui embaixo, a gente viu que e de t, por definição, é cosseno de t seno de t. Tá? E eu sei que o e de menos t, que a gente acabou de fazer ali em cima, ele nada mais é do que você inverter, né? É você fazer cadê ele aqui? Deixa eu ver como é que tá aqui. Aqui mesmo. Ó, é você colocar o x e o menos y, né? Então, e de menos t é o x. Primeiro vamos pela definição. O que é a definição de e de menos t? Por definição, é o cosseno de menos t, seno de menos t. Isso é a definição, viu, pessoal? A definição. Só que a gente sabe, pelas propriedades da função de Euler, que isso é exatamente, repito a primeira, tá? E faço menos a segunda. É o que está lá em cima, que nós vimos. Tá? O que isso nos diz? Nos diz que cosseno de t, cosseno de menos t é igual ao cosseno de t, e seno de menos t é igual a menos seno de t. É o que está escrito, né? Esse é igual a esse e esse é igual a esse. Tá? Isso aqui quer dizer que cosseno é par, uma função par, e aqui função ímpar. São as características. Quando você coloca o menos aqui dentro, ele não interfere na função, é porque tem uma simetria com o eixo das ordenadas, né? O espelho está exatamente no eixo das ordenadas. Quando você coloca o menos aqui dentro e o menos sai da função, é porque é simetria em relação à origem. Você coloca um espelho como se fosse na origem, né? Na diagonal decrescente. Então, o que você repete de um lado, repete do outro. O que tem no primeiro quadrante, tem no quarto. Tá? É uma função ímpar. E o que tem, por exemplo, no quarto quadrante, tem no segundo. Enfim, a função ímpar, tá bom? Se repete aí nesse sentido. Tá? E aí tem várias outras propriedades, pessoal, aqui. Pronto, como o e de t é periódica, né? Outra propriedade, como a gente viu isso. A imagem do ponto T é exatamente a imagem do ponto T mais 2kπ. Com k pertencente aos inteiros, não importa qual seja. Tá? Então, o que isso aqui quer dizer? Só vou agora traduzir. O que, por definição, e de t é exatamente cosseno de t, seno de t. O que é a definição desse cara aqui? É exatamente cosseno do que está ali em cima, seno do que está ali em cima. Vou igualar agora as coordenadas, né, respectivas, ou seja, cosseno de t é igual a cosseno de t mais 2kπ, então é periódica, e seno de t é igual ao seno também de 2kπ. T mais 2kπ. Tá? Aqui é para todo k inteiro. Ou seja, são periódicas, tá? São periódicas. São periódicas. Período 2π. Ou seja, esse aqui é o menor valor tal que essa igualdade equivale para todo t. Tá? Esse é o menor valor. Aí tem, por exemplo, uma que eu acho bem interessante, é essa daqui, ó. Com as propriedades que nós vimos lá em cima, é possível mostrar que o seno de t mais π sobre 2 é exatamente o cosseno de t. Você volta aqui e aqui, ó, você usa essa daqui. Tá?
T mais π sobre 2. Então, T mais π sobre 2 é o cosseno. A gente não falou sobre gráfico ainda, mas vocês sabem disso, né? Se você pegar aqui o gráfico da função, por exemplo, da função seno, ele é assim, né? Mais ou menos, tá? Eu andei 2, né? Andar duas linhas, duas linhas, duas linhas, duas linhas, e por aí vai, tá? Esse é o gráfico da função seno, que é a mesma coisa. Seno y é o seno de x. Se você andar no domínio π sobre 2, tá? Ou seja, passar aqui é menos π sobre 2, né? Vou desenhar agora de azul. Passar esse π sobre 2 aqui, o desenho como se começasse na origem, tá? Ou seja, esse ponto vem para cá, né? Transladar, né? Como eu somei aqui, vou transladar para a esquerda, né? Esse ponto aqui, na verdade, π sobre 2, ele vem para cá. Π sobre 2 é para a origem. Tá? E aí, ó, tudo que tem desenhado de preto, eu vou repetir o desenho, só que começando daqui, ó. Então, eu faço exatamente isso, né? Que é exatamente o desenho da função cosseno, pessoal. Tá? Não sei se passa π sobre 2, aí dá menos 1, né? Aqui, como é que é? Aqui não, aqui fez errado, peraí. É assim. Ó, no zero do cosseno, tá? No zero dá 1, π sobre 2 dá 0. Aqui no π dá menos 1. Depois dá 0 aqui. Aí onde dá 0 dá 1. Aqui dá 0 e por aí vai, tá bom? Aqui dá menos 1, aqui dá 0. Ou seja, que é exatamente a função y igual a cosseno de x. Então, transladar para a esquerda π sobre 2 nada mais é do que você fazer a função cosseno. A gente sabia disso, né? Por quê? Porque na definição até do triângulo retângulo, a definição de seno já recai na definição do cosseno do ângulo complementar. Tá? Então, o ângulo complementar tem que dar de fato o cosseno, né? Eu espero que, né? Pelo menos nos ângulos agudos, a definição é essa, né? E aí o livro desenha as funções seno e cosseno, os gráficos, pelo menos uma parte pequena deles, né? Para interessantes exemplos, exercícios e um tratamento bastante completo dos assuntos aqui abordados, veja o livro Trigonometria e Números Complexos da coleção do professor de matemática, que eu vou deixar para vocês verem. Não vou falar sobre essa outra parte, né, a definição de tangente, seno sobre cosseno, cotangente, cosseno sobre seno, secante, 1 sobre cosseno, cossecante, 1 sobre seno, que são as funções trigonométricas usuais, tá? Formadas exatamente pelas funções elementares, seno e cosseno. E aí tem como estudar o domínio, tem como estudar o gráfico, né, se elas são periódicas e tudo mais. Tá? Algumas você consegue inverter. E aí vem as fórmulas de adição e a adição de ângulos, né? Seno e cosseno. Fórmulas de adição de ângulos. As seminários. Tá bom, pessoal? Aí, ó, 1, 2, 3, 3 páginas e meia. Um seminário, 3 páginas e meia, está ótimo. Aí a lei dos cossenos e a lei dos senos. Vem 1, 2, 3, 4. 4 páginas. Não 3 páginas, mas só tem 4 e tem desenhos, né? Enfim, 3 páginas e meia, essas duas sessões, né? Esses dois temas, tá bom? Aí façam os exercícios, são exercícios simples. Nessa aula de hoje, a gente consegue fazer o exercício da aula passada, que eu passei para vocês, tá? Que caiu no Enki, o Enki que o Vander me mandou, que tem a ver com exponencial, função logarítmica e trigonometria. Tá? Tem esses dois aí, é uma questão que envolve os 3 tipos de funções. Então, para o aluno fazer essa questão, tem que saber as propriedades básicas dessas 3. Eu sei que vocês já sabiam da função seno e cosseno. Tá? Tem uma parte do livro que é legal aqui, pessoal, antes de finalizar, só vou falar, não vou escrever, que são os ângulos notáveis, né?
Independente de calculadoras, é muito conveniente que se saiba, sem pensar muito, quais os valores de t que satisfazem as equações. Seno de t igual a zero, né? Cosseno de t igual a zero. Quando que o seno de t é zero? Quais são os valores que fornecem o seno de t igual a zero? Se eu estou olhando o seno como a ordenada dos pontos na circunferência unitária, ordenado y, né? Então, o t tem que ser congruente a π sobre 2, né? Ou 3π sobre 2, né? Para ter o seno zero. O cosseno tem que ser congruente a zero ou a π, né? Congruente módulo 2π. E seno de t igual a 1? Não, peraí, eu falei ao contrário, pessoal. O seno de t igual a zero é congruente 0 e π. Tá? Congruente 0 mais 2kπ ou π mais 2kπ. Tem como escrever isso como um ângulo só, né? 0 mais kπ. Tá? O cosseno é o π sobre 2 e o 3π sobre 2. Seno de t igual a 1, π sobre 2 e 3π sobre 2. Cosseno de t igual a 1, 0 e... Não, seno de t igual a 1, π sobre 2 e os congruentes a π sobre 2, né? Cosseno de t igual a 1, 0 e os congruentes a 0, módulo 2π. Seno de t igual a menos 1, 3π sobre 2 e os congruentes a 3π sobre 2. Cosseno de t igual a menos 1, π e os congruentes a π, módulo 2π, módulo 2π. Quando que o seno de t é igual ao cosseno de t? Percebam, para que t isso é verdade, né? Quando que o seno de t é igual a meio? Quando que o cosseno de t é igual a meio? Qual é o ângulo que fornece seno de t igual a meio e cosseno de t igual a meio? Não é, né? Quais são os ângulos cujo seno de t, né? Os valores de t para os quais seno de t é igual a meio, e quais são os ângulos cujos valores do cosseno deles, né, de t, é igual a meio. Tá? Aqui nascem também os ângulos notáveis, né? Por exemplo, qual é o seno de π sobre 4 radianos, né? Qual é a abscissa e a ordenada quando o t é π sobre 4? E quando t é π sobre 6? Tá? Vale a pena fazer esse exercício aí. Agora com essa nova linguagem, né? Qual linguagem? A construção pela função de Euler. Okay? Legal, né? Você define o seno e cosseno dentro de um triângulo retângulo para ângulos agudos. Depois pensa em estender essa relação, essa definição para qualquer tipo de valor, inclusive para valores negativos, né? De tal maneira que valha essa relação fundamental trigonométrica. Eu quero que valha, então, eu quero que o cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado de qualquer número real alfa seja igual a 1, né? Então, eu começo, se é igual a 1, provavelmente isso que o Euler pensou. Se é igual a 1, está dentro de uma circunferência unitária, então é um ponto da circunferência unitária. Defino essa função e defino quem é cosseno e quem é seno. Pronto, com essa definição de cosseno e seno, como sendo que é abscissa e ordenada, respectivamente, da imagem da função de Euler no ponto T, eu antes já construo, percebo as propriedades da função de Euler. Com essas propriedades eu provo que a função cosseno e seno as funções são periódicas. Cosseno é uma função par, seno é uma função ímpar, veja. O período de cada um é 2π, né? Vale a relação fundamental trigonométrica, ou por construção, a imagem da função de Euler cai na circunferência trigonométrica. A função seno nada mais é do que o cosseno do complementar, ou vice-versa. Seno do complementar é o cosseno. Seno de t mais π sobre 2 é o cosseno de t. E tem outras propriedades aqui, eu que não coloquei todas, mas tem várias. Tá bom? E aí a gente para por aqui, porque a gente entra na sessão que vai ser feita como seminário aí por um de vocês.